Vamos unir os nossos pensamentos nesse instante, rogando a Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor e de misericórdia, Jesus, o nosso Mestre querido, o nosso irmão maior, aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita, de todas as cidades do país, a Ismael, o mentor do Brasil. A nossa gratidão por um dia nós termos conhecido a doutrina dos Espíritos, que nos proporciona o entendimento das verdades, o despertamento da nossa consciência, para que nós possamos compreender melhor as leis de Deus e pô-las em prática. Rogamos pelos nossos irmãos na Turquia e na Síria também, onde este terremoto, essa madrugada que aconteceu, nós sabemos que os desencarnes coletivos, eles farão parte do mundo de regeneração, da preparação para o ingresso do mundo de regeneração. Mas rogamos por cada irmão que desencarnou nesse instante, porque nós sabemos, nós temos conhecimentos, que esses desencarnes violentos são muito difíceis para o espírito. E por isso nós enviamos as melhores vibrações que nós tivermos no nosso coração para contribuir com a espiritualidade que lá já trabalha muito antes do ocorrido, para contribuir no resgate dessas almas que desencarnaram, para contribuir com toda a vibração do planeta Terra. Também te rogamos pelo naufrágio na Baía de Guanabara, que as pessoas que ali desencarnaram ontem, elas possam também receber as melhores vibrações dos nossos corações, para que da mesma forma essas boas vibrações possam ajudá-las nesse passamento, para que o passamento não seja tão doloroso e para que a compreensão e a lucidez da vida espiritual possa se fazer de forma mais rápida. Rogamos, Senhor, por todos os pontos desse planeta, aonde há guerras, que a nossa melhor vibração também possa ser levada através dessa prece e amparar cada irmão que desencarna, cada irmão que não compreende o significado real da guerra, aos mandantes das guerras, aos governos tão tiranos, tão cheios de ódio e de sede de poder e de sede de ganância, que esses nossos irmãos também possam se beneficiar com as nossas preces. Rogamos pelos índios e Yanomamis, por toda a equipe que está trabalhando lá, pelos garimpeiros que neste momento estão pedindo socorro para poder saírem da Amazônia, voltarem para os seus lares. Nós não estamos aqui, Senhor, para julgar a nenhuma atitude de ninguém, mas para aprender a amar, e nós sabemos que socorrer sempre será um ato de amor. E por isso a nossa prece, Senhor, é para todo irmão, para todo e qualquer que nesse instante esteja ocupando a posição ou de vítima ou de algoz, não importa, mas a nossa prece é para cada um deles, porque nós sabemos que todos somos necessitados de misericórdia. E por isso, Senhor, e é por isso que nós rogamos. Rogamos e vibramos, porque não só te pedimos, mas sabemos do nosso compromisso em vibrar para que possamos verdadeiramente contribuir para o melhoramento desse nosso planeta.
e que essa tua paz e teu amor que já se encontra nos nossos corações e entre nós, nos nossos lares, possa permanecer conosco através das nossas boas atitudes, através dos pensamentos, das palavras e das obras. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos que foram chegando aí devagar. Boa noite em especial Boa noite. a Sampa. O pessoal deve pensar quem é a Sampa, né? A Sampa e a irmã dela, que deve estar nesse momento na bolinha, a Clara Cristina, né? E elas serão sempre bem-vindas à nossa aula. E boa noite também ao pequeno, que deve estar aí com a Márcia por aí, perambulando, né? Está aqui deitado. Isso, todos os bichinhos, eles são bem-vindos na nossa aula, né? Porque a gente sabe, gente, que somos todos nós irmãos uns dos outros. São nossos irmãos os animais, são nossos irmãos as plantas, a natureza como um todo. Porque lá nós sabemos que há a presença do princípio inteligente. O princípio inteligente que um dia nós fomos e que hoje nós somos esse princípio inteligente individualizado, ou seja, espírito. Então, a gente sabe perfeitamente disso. Então, todos são nossos irmãos. E nós temos a obrigação de olhar por aqueles que estão na retaguarda. Está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de progresso, que fala que aquele que sabe mais, que andou mais, ele tem a responsabilidade do auxílio com o irmão que está na retaguarda. Então, é importante a gente relembrar que quem puder ficar nesse planeta de regeneração, porque eu também não sei se eu vou poder ingressar nesse planeta, se eu vou poder ficar, mas se nós pudermos ficar, todos nós, saiba que será um planeta em que a gente vai arregaçar as nossas mangas e trabalhar muito. Por que trabalhar muito? Porque nós destruímos esse planeta, nós desrespeitamos demais esse planeta. E agora vai caber àqueles que puderem ficar, trabalhar para reconstituir, repor, regenerar tudo que for possível. Regenerar a nós mesmos e regenerar esse planeta que a gente sacrificou através dos nossos atos orgulhosos e egoístas. Então, se nós pudermos ficar aqui, nós teremos bastante trabalho. Eu vou ficar muito feliz porque, sinceramente, eu gosto muito de trabalhar. Quem me conhece mais próximo sabe que eu adoro trabalhar. Então, assim, eu vou gostar muito, mesmo que eu já tiver muito velhinha, ou enfim, não importa, seja em que momento da minha vida eu gosto de trabalhar. E espero que eu possa trabalhar até os últimos dias do meu momento aqui na Terra. Esse é meu desejo sincero. Bom, dito isso, para os que estão chegando agora, hoje eu vou terminar esse capítulo, é um capítulo extenso, os que vão vir serão também, principalmente o 13, que vai falar sobre a reencarnação de Sigismundo, então a gente vai ter que falar o passo a passo de uma reencarnação, para a gente compreender. Hoje a gente vai terminar esse capítulo 11, e eu também vou aproveitar para deixar vocês à vontade para me fazerem perguntas doutrinárias. As que eu souber, eu vou responder, tá bom? Ou perguntas do próprio livro. Se vocês tiverem alguma coisa para trás que vocês, estudando agora, vocês viram que não ficou muito claro, aproveitem para me perguntar hoje. A gente veio falando sobre a questão da participação dos desencarnados na alimentação nossa de cada dia. E a gente viu que, em muitos momentos, os desencarnados poderão fazer parte das nossas refeições, caso a gente não esteja munidos de uma vibração suficientemente boa para poder compensar e fazer uma vibração contrária, ou seja, não permitir a entrada dos desencarnados. Porque os espíritos que adentram a nossa casa, gente, adentram com a nossa permissão, porque faz ressonância com as nossas vibrações. É isso que a gente precisa entender. Se um espírito maléfico entra na nossa casa, de alguma forma, ele está ali, ou porque nós podemos auxiliá-lo de alguma forma com o nosso comportamento, com as nossas preces, mas é muito mais provável que ele entrou
por afinidade vibratória na parte moral. Então, entenda, a gente não é vítima e nem é joguete na mão da espiritualidade desencarnada. Nós somos responsáveis pelas companhias espirituais que nós atraímos. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente nunca esquecer. Se a gente tem obsessores, é porque temos afinidade moral com esse obsessor. Nós podemos não guardar simpatia com o pobre obsessor, mas que nós temos afinidade moral, nós temos. E da mesma forma que nós sabemos que os desencarnados poderão participar da nossa mesa do almoço, da nossa mesa de alimentação, nós sabemos que eles poderão participar por afinidade moral também. Então, se a gente quiser manter a nossa casa mais resguardada desse tipo de convívio, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. A palavra mudança tem que estar em voga na nossa vida hoje mais do que nunca. Por quê? Porque nós todos estamos desejosos de ingressar no mundo de regeneração. Nós não vamos ingressar só porque a gente tem uma cara bonitinha. A gente vai ingressar porque a gente está fazendo por onde. Então, foi falado das questões dessa alimentação, mas foi falado também, já agora aqui no final, a questão dos suicidas. A gente tem que entender que a gente vem com uma carga de fluido vital necessária para o tempo de vida que nós precisarmos aqui na Terra. Então, se a gente teve um planejamento reencarnatório que fixou, sei lá, você vai viver até 70 anos de idade, eu terei fluido vital até 70 anos de idade. Agora, se eu desejo colocar fim na minha vida aos 50 anos de idade, eu ainda terei uma carga de fluido vital que daria até os 70. Então, eu vou ter que queimar essa carga. Mas entenda, não significa que levará mais 20 anos para eu queimar. Só quero que isso fique bem claro, que às vezes a gente vê isso muito dentro da doutrina dos espíritos, as pessoas falando sobre isso. Ah, se te faltava ainda 20 anos, você vai ficar 20 anos perambulando lá em sofrimento nas trevas. Não é assim, não. Não é assim, não. Vocês esqueceram que tem a misericórdia divina e que cada caso é um caso? Então, entenda que não é assim. Porém, nós vamos ter uma carga de fluido vital para queimar. Essa carga de fluido vital, ao que a gente tem notícia na doutrina dos espíritos, ela fica toda armazenada num corpo que a gente tem chamado duplo etérico. Quando a gente desencarna, o duplo etérico, então, ele ainda possui um pouquinho ainda de fluido vital, ele vai sendo desmanchado, ele vai sendo desfeito pouco a pouco. Mas no caso do suicida, esse corpo ele demora mais tempo. E aí a gente vai ver que o nosso irmão Raul, ele foi vítima da vampirização. Do quê? De espíritos que ficam nessas localidades aguardando as pessoas, né, já entendendo que já estão com a intenção do suicídio, porque a gente traz isso, né, na nossa tela mental, que fica plasmada ao nosso redor. Então, quando eles passem e verem, aquele fulano ali está com a ideia de suicídio, beleza, eu vou atrás dele, porque assim que ele desencarnar, ele tem uma coisa que me interessa muito, é o fluido vital. Porque esse fluido vital animalizado, ele vai me dar sensações da matéria, do mundo físico, do corpo físico, da vida física, de novo. E esses espíritos, por ainda estarem muito vinculados à vida material, eles necessitam dessa sensação. Então, o suicídio é um dos casos, mas a gente viu também que coisa triste, esses espíritos também vão tentar encontrar esses fluidos, essas forças vitais, aonde? Nos matadouros, por culpas nossas, do que nós ainda matamos os animais para nos alimentarmos. E aí lá, claro, os animais são mortos, eles também têm fluido vital, diferente do nosso fluido vital, como Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, existe uma diferença do fluido vital das plantas, dos animais e nossa, porém, é fluido animalizado. Eles vão também se aproveitar nos matadouros para sugar esse fluido vital que fica ali também sendo emanado na corrente sanguínea. Porque, por exemplo, o fluido vital, para chegar no meu corpo, ele vem do duplo etérico e, de alguma maneira, ele vai entrar nos chakras e vai se distribuir na corrente sanguínea. Isso André Luiz fala com mais detalhes no livro Evolução em Dois Mundos. Ou seja,
O meu sangue, ele está repleto de fluido vital. Por quê? Do fluido vital que estava no duplo etérico e chegou até o meu corpo físico, ele é distribuído através do sangue para todos os órgãos do corpo. Essa mecânica, isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Quem quiser saber, eu poderei procurar saber o capítulo exato, assim, de cabeça eu não sei. Pode falar, Eduardo. Então quer dizer que, quando a gente faz doação de sangue, a gente também está doando fluido vital para outra pessoa? Tá sim. Está doando fluido vital para outra pessoa. Não tem jeito, sabe por quê? O nosso sangue, ele está repleto de fluido vital. Então, de alguma forma, a gente está um pouco, parte desse fluido vital nosso está indo para lá, para a pessoa também. Por isso que até para doar sangue... Hein? Mas nem por isso a gente perde se a gente tinha fluido vital para 70 anos, nem por isso a gente perde, né, esse fluido vital de 70 anos. Não. Senão também, Eduardo, na hora que a gente desse passe lá na casa espírita, a gente perderia também. Porque também o que a gente está doando na hora do passe? O passe não é misto? Se é misto, é parte dos meus fluidos e parte do fluido da espiritualidade. O que eu dou? O meu fluido vital. Uma parte. Tá? Não. A gente tem fluidos para fazer essa doação. É claro que, veja, abre aspas, o que faz a gente perder fluido vital é o mau uso do corpo físico. Por exemplo, um exemplo, tá? A pessoa que dorme pouco, se alimenta mal, tem um temperamento dificílimo, então tem hora que está mal-humorado, tem hora que está bem-humorado, tem hora que está assim, tem hora que está assado. Isso queima fluido vital também. Isso faz com que nós não sejamos completistas, por exemplo. Nós podemos desencarnar antes do momento previsto na reencarnação? Poderemos. Por quê? Poderemos ser suicidas inconscientes. Como? Por exemplo, 2 pontos. Sendo uma pessoa muito temperamental, pessoas que são explosivas, horas explodem, brigam com todo mundo, ora entra num estado de depressão. Isso também é um gasto de fluido vital imenso. A gente joga fluido vital fora quando a gente faz isso. Quando a gente dorme mal, a gente gasta mais fluido vital do que deveria. Quando a gente se alimenta mal, a gente não repõe, acaba que a gente desgasta o corpo físico mais e gasta mais fluido vital. Então, olha só, o desregramento da vida é muito pior do que a doação espontânea de fluido vital. Tá? Mas doa, porque no sangue o sangue está encharcado de fluido vital. Tanto é que a gente vai ver aqui nessa obra de André Luiz, que eles estão lá no Matadouros, lá no meio daquele sangue, para quê? Para absorver o quê? Fluido vital. Uma outra coisa que talvez vocês não saibam, por exemplo, esses despachos que são feitos nas encruzilhadas, não sei se vocês já observaram, alguns ali daquelas oferendas que são feitas, são de animais vivos, que eles espetam, matam na hora, porque as entidades querem o quê? Na realidade, o fluido vital para ter a sensação física retornada. Né? Então eu gastei fluido vital antes de me entregar diretamente, completamente ao espiritismo, porque eu era super explosivo, entendeu? Me estressava por qualquer coisa, entendeu? Graças a Deus, depois de alguns 2, 3 anos, né? mais 5 anos de análise e com a entrada de cabeça no espiritismo, melhorei. Então agora tu pode economizar e se sair muito bem, tá? É só ter uma boa alimentação, respirar bem, que a gente sabe que são vias para a gente poder reabastecer-se também. Porque parte desse fluido vital nós podemos reabastecer durante a nossa vida também, através de uma boa alimentação e da respiração correta. Então ainda está em tempo, viu? Ainda está em tempo. Pode falar, Edilene. Te fala, a minha irmã, eu acho que eu já até comentei isso, ela é veterinária e ela já trabalhou na inspeção sanitária de frigorífico. Então, lá, eu não sei o que acontece, eu acho que esses espíritos influenciam bastante, porque lá na época que ela trabalhou lá, teve assassinato de pessoas que trabalhavam lá, até o próprio dono que era do frigorífico
foi assassinado também. Eu acho que tem influência desses espíritos, né? Esses lugares, como a gente viu ali nas narrativas de André Luiz, não são bem frequentados. Não são bem frequentados. Então, requer, por parte das pessoas que lá trabalham, uma vigilância maior. Né? Então, é como cemitério. Entendi. Cemitério também não é um lugar muito bem frequentado, a gente sabe disso. Né? Então, requer da gente o quê? Uma vigilância maior. Então, há lugares que a gente tem que se O ambiente não é nada saudável, né? Não é, gente. Como necrotério também não é. Hospital também é um ambiente de muito sofrimento, a gente tem que se resguardar mais. Então, assim, por isso que eu falo, bendita doutrina espírita que nos dá subsídios para entender tudo isso e, ao mesmo tempo, nos dá recurso para nos proteger. Olha que coisa boa que é a doutrina dos espíritos na nossa vida. A gente tem que agradecer a doutrina todos os dias. Obrigada, Eli. Pode falar. Nada, é isso, estou aqui para isso. Pode falar, Célia. Ian, deixa eu te perguntar. O suicida, ele já comete, né, vamos dizer assim, entre aspas, o erro, né? Ele já cometeu a falta de tirar a vida que nos foi dada, né, por Deus. E aí, como você está falando, tem os que são vampirizados. Sim. Mas não são todos que são vampirizados, não é? E o que no caso, assim, a gente poderia considerar? Seria algum merecimento, alguma coisa que ele fez? Apesar desse gesto, assim, né, tão ousado, né, de tirar a vida, talvez é porque ele tenha tido boas atitudes, alguma coisa assim? Eu acredito que é a intenção do suicídio, né? Às vezes, a intenção da pessoa de retirar a vida é de evitar um mal maior. Ela não quer fugir a nenhum compromisso, né? Então, a gente não tem assim, eu, pelo menos naquilo que eu já li, não tem uma explicação. O que a gente sabe que, por exemplo, o Raul aqui, essa questão aqui do Raul, a espiritualidade tentou ajudar o Raul para que o Raul não sofresse com essas entidades? Tentou, né? Mas Raul estava tão envolvido na culpa. Culpa por quê? Porque ele havia assassinado um irmão. O que aconteceu? Ele não percebia a ajuda que desde o primeiro instante ele estava a todo momento ele estava recebendo. Né? Então, eu quero crer que aquele que desencarna com uma grande quantidade de culpa, essa culpa é o chicote dele. Né? É o perecer pela espada. Né? É o perecer pela lei de Talião. Quando a gente ainda está com muita culpa dentro da gente, o que a gente faz é se chicotear, se autoflagelar ainda mais. Por quê? Porque a gente não entende que tem outro caminho para toda a reparação de uma falta, que é o caminho do amor. Né? Então, assim, eu acredito que aquele que desencarna numa condição de suicida, com uma bagagem imensa de culpa, esse, apesar de toda a ajuda da espiritualidade, porque Deus é misericordioso e ajuda todos, inclusive suicidas, inclusive aos suicidas, ele fica mais suscetível do vampirismo. Aquele que comete o suicídio achando que ele está fazendo aquilo ali por uma causa nobre, sei lá, ou para ele livrar um problema, ele está errado de qualquer maneira, mas ele não faz com tanta culpa, ele enxerga talvez a ajuda de uma forma muito mais rápida. Agora, o que eu quero deixar claro antes de passar para outra pessoa e acabar de te responder, Célia, é o seguinte, que Deus é Pai de misericórdia, ele não abandona nenhum dos suicidas. O maior dos exemplos, esse do Raul, a gente está vendo agora, no livro Memórias de um Suicida, lembra que quando eles vão para o Vale dos Suicidas, todas aquelas cavernas onde tem os suicidas são numeradas e eles sabem o nome de todo mundo? Que prova maior do que misericórdia de Deus ali? Deus não desampara, ele sabe o nome de cada um de nós. Todos aqueles ali estão amparados. A partir do momento em que eles conseguem enxergar ajuda, eles saem daquele lugar, mas eles recebem ajuda desde o primeiro instante. Eles estão ali. O tempo todo estão sendo supervisionados. A espiritualidade o tempo todo está de olho para ver
A hora que ele vai conseguir entender, ajuda para quê? Para tirar ele dali o mais rápido possível. Então, olha a misericórdia de Deus, como é grande. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é isso. Deus não é punitivo nem é vingativo. Nós é que ainda agimos pela pena de talião. Nós que ainda agimos. Não sei se eu consegui te responder, Célia. Foi. Márcia levantou a mão. Oi, Anny. É o seguinte, Oi. na final da semana passada, morreu um senhor que andava aqui pela rua, então foi um suicídio. Ah, coitado. Cortou o pescoço com uma faca. Oh, meu Deus. Mas ele já tinha tentado suicídio inúmeras vezes, das maneiras mais variadas possíveis. E o que ele comentava é que um dia ele ia conseguir. Coitado. Então, a meta da vida dele era o suicídio, digamos assim, pelo número de tentativas que ele fez, né? E, assim, eu fico pensando que condição esse espírito chegou do outro lado, né? Com toda a misericórdia divina, com todas as chances que foi dada a ele de não conseguir o suicídio, né? E até que ele finalmente, acho, não sei, né? Não digo que a espiritualidade desistiu, mas, assim, é o livre-arbítrio dele, né? É mal Ele usado, quis. mas é o livre-arbítrio dele. Né? Eu fico pensando, a condição que ele chegou lá, já deve ter gastado muito dos fluidos dele nessas inúmeras tentativas. A condição que cada um chega não nos é dado compreender nem saber totalmente, né? Só se a gente estivesse lá e presenciasse, como o André Luiz está presenciando toda a história do Raul, ele está acompanhando os passos, né? Desse suicídio em questão do Raul. Mas o que a gente tem que deixar claro aqui é que a pessoa não é desamparada por Deus. Nunca, 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 em hipótese alguma. Então, isso é que tem que ficar gravado. É uma infração à lei? É. Mas é também uma infração à lei falar mal dos outros. É uma infração à lei não ser tolerante com as pessoas. É uma infração à lei sentir ódio. É uma infração à lei ter inveja. Entenda? É uma infração à lei, como nós cometemos outras. Talvez a gente não cometa o suicídio, mas comete outras infrações à lei. Né? Pode falar, Eduardo. Eduardo, você levantou e abaixou a mão. Foi sem querer, então. A minha mãe teve uma comadre que só morreu na 7ª tentativa. Inclusive, eu era criança, né? Ela morava com ela na época, estava morando junto, e uma das tentativas dela foi eu que a socorri, entendeu? Chamei a ambulância, tudo isso. Eu era criança, mas ela só morreu na 7ª tentativa. Ela jogou álcool no corpo e tacou fogo. E assim mesmo ela ficou vários dias no hospital sofrendo muito até, diga-se de passagem, entendeu? Mas aí realmente não teve jeito. Foram 7 tentativas. O que cabe a gente a fazer? Orar muito e vibrar, mandar vibração de paz, de amor, de luz, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que a nossa prece hoje não pode ser um ato só passivo. Eu vou pedir a Deus. Eu vou pedir os bons espíritos. Não, vibra junto com o pedido, vibra luz, vibra amor, vibra força, vibra coragem. Porque senão a nossa oração vai ser um eterno pedido passivo. Tá? Vamos voltar ao caso aqui do Raul. Olha só, semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Então, entendam, sem defesa. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma proteção espiritual. Não teve. Tanto é que a narrativa para trás viu que o Raul estava sendo, né, orientado, protegido o tempo todo, mas apesar da ajuda que ele recebeu da espiritualidade, ele tirou a vida assim mesmo. Continuou tendo ajuda? Continuou a espiritualidade, mas a culpa dele era tão forte que cegou ele da ajuda que ele tinha, que ele estava recebendo, né? Essa é a questão em si.
E aí eu vou voltar a lá que a gente não pode esquecer de exortar uma realidade que é a misericórdia de Deus. Recomendou-me amparar um novo amigo que parecia inconsciente da nossa colaboração, e depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sobre árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Então, eles conseguem tirar o Raul dali, né? E levam o Raul para um lugar da natureza, embaixo de uma árvore. As árvores têm também uma vibração, uma energia, um fluido vital muito grande, né? E interessante, né? O fruto de uma árvore. O que é o fruto de uma árvore? O fruto de uma árvore, uma parte dela tem fluido vital. A maçã, a macieira. Quando eu como uma maçã, acabei de tirar do pé agora, nesse instante, e mordo a maçã, tem fluido vital? Tem, gente. E nem por isso, por ela estar doando para a natureza, ela está, né, pondo termo a um momento de vida dela aqui na Terra antes. É da natureza humana amar e doar. Entenda isso. A gente só perde muito quando a gente age por orgulho e por egoísmo. Aí a gente perde fluido vital que não acaba mais. Pode falar. Zezé, levantou a mão. Não, é só sobre a fruta que você está falando. Quando você tira do pé, ela tem muito mais fluido vital do que quando você compra no mercado. Ah, sem Por dúvida. isso, até o gosto é diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Né? A Quando fruta você que a gente tira uma fruta do pé e come, é muito mais saborosa do que a que você compra no mercado. É verdade. Porque aquele fluido vital vai se extinguindo, vai deixando de existir naquela fruta, né? Então, é verdade que a fruta que eu tiro do pé, que eu estou comendo, tem muito mais fluido vital. Talvez a que chegue aqui, que já esteja na nossa casa, é mais bagaço do que tenha fluido vital. Já não deve ter mais quase. Porque à medida que vai passando o tempo, o fluido vital vai dispersando, né? Eu provoquei uma morte, eu retirei ela da origem dela, que era a macieira. Né? Então, vamos lá. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, só sugou tanto que ele perdeu até a memória. É de lamentável inconsciência. Quem já ficou muito fraco pós-cirurgia, ou depois de grandes episódios de gastroenterite, né, diarreia e vômito, a gente fica meio com a memória oscilando. Quem já passou por isso sabe, né? Por quê? Porque a gente perde muita energia. Ele estava nesse momento também, né? Ele foi sugado com violência. Primeiro que o suicídio já foi uma violência. E depois ele foi sugado com violência das energias vitais dele. Então, é muita violência em cima de violência, né? E ele estava parcialmente desmemoriado. Parcialmente, a gente vai ver. É aí que eu tenho que chegar lá no slide. Ah, vamos lá, que a misericórdia de Deus não desampara ninguém. Bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Eles não são mesmo, André Luiz não é mesmo, né? Esquece de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Porque André Luiz queria que voltasse a memória logo. Ele fala, peraí, calma. Porque se você chamar ele para a memória, vai chamar ele também para o momento do suicídio. Então, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Deixa ele se recompor um pouquinho, né, gente? Olha a misericórdia. A gente não tem essa misericórdia, né? A gente quer oferecer a verdade para os outros a supapos, é ou não é? Mas para a gente, não. Vem com gotas homeopáticas. Mas para os outros é a supapo, né? Então, o Alexandre está chamando a atenção dele, né? Fala, Misa. Enir, eu lembrei do outro livro que nós estudamos, daqueles os que dormem, né? Sim. Quando também ele falou, não podemos acordar assim, todos, né? Vamos, acordem, não, porque tem que ser no seu tempo, né? Cada um vai acordar de acordo com o seu tempo, porque eles não podem, exatamente o que você falou, eles não podem acordar de solavanco assim, porque eles vão ficar mais desesperados ainda. Então, tem que ser aos poucos, tem que ser devagarzinho. Isso é misericórdia também, né? Muita. É. Porque o André Luiz queria acordar todo mundo, ajudar logo. Acabar com aquilo, né? Resolver aquilo. O problema. É como a gente. Já parou para pensar quantas reencarnações a gente vem dormindo?
E a gente ainda está dormindo. A gente ainda está dormindo para muito do que nós somos em realidade. A gente não se conhece totalmente. Muito de nós, de quem somos verdadeiramente, ainda está adormecido. Porque até para fazer autoconhecimento e reforma íntima tem que ser misericordioso consigo. Se a gente tentar de uma vez só querer resolver tudo, a gente vai desesperar. E Deus sabe, Ele vai levando a gente devagar. Então, para tudo nessa vida, tem tempo para plantar, tem tempo para colher. Às vezes a gente fala assim, ai, gente, fulano não muda. A gente já conhece a pessoa há 30 anos, 40 anos, a pessoa é a mesma. Mas é o que ela dá conta, né? Que pena, né? Poderia ser mais rápido? Poderia, à medida que ela quisesse que fosse mais rápido. Mas tem muita gente que não quer, que vive com o pé no freio. Com o pé no freio. A gente tem que compreender até o livre-arbítrio. Deus dá tempo para a gente, por que a gente não dá para os outros? E ele fala assim, romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil. Rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa criados, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-los aos cuidados de outros amigos. Deixe ele lá se refazendo. Aos pouquinhos ele vai lembrar, né? É como a gente também aos pouquinhos não tem como fugir da vida a vida inteira. A gente aos pouquinhos vai ter que tomar as rédeas da nossa vida. Bom será se a gente logo, logo se entregar ao autoconhecimento e à reforma íntima. Mas nem sempre a gente dá conta. Então, vai esperando que vai chegar lá. Vamos, André, nosso novo amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Então, há uns cuja culpa é tão grande, o apego é tão grande, que passam por tudo isso. E há outros que não. Por isso, entendam, nenhum suicídio é igual ao outro, então a gente não pode taxar. Fulano de tal vai ficar lá vendo a decomposição corporal. Talvez não. Fulano de tal vai passar 30, 40 anos, que é o que lhe restava de vida, nas trevas vagando. Também não. A gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está ali e está tentando tirar a gente do sofrimento que não é necessário. Quando na nossa vida tem sofrimento adicional, sabe quem colocou esse adicional? Nós. Através do nosso orgulho, a gente se culpa e aí a gente fica tacando chicote nas costas, depois ainda joga salmoura, que é para ver se dói bem, né? É o nosso orgulho que quer nos punir tanto. A gente é tão orgulhoso que não enxerga o convite do amor. Mas nenhum suicídio é igual ao outro, tá bom? E não se esqueçam de falar da misericórdia de Deus. Vamos lá, despertando. Ele desperta. Ele desperta para quê? Para a realidade do suicídio e vai despertar também para a causa que o levou a cometer o suicídio. Que a gente vai ver que ele tem 2 sofrimentos em um. 2 sofrimentos em um. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida, sou igualmente criminoso. E aí a gente vai saber que crime foi esse. Olha a culpa que esse homem carregou. A culpa de ter matado o amigo dele e a culpa de ter se tirado a vida. A culpa era tão grande que cegou ele de toda a ajuda que foi enviada pela misericórdia do Pai.
Ao invés de descrescerem, não deve ser isso, não. Seus remorsos aumentavam sempre. Ao invés de decrescerem, né? De decrescerem, eu que li errado. E de decrescerem, seu remorso aumentava sempre, ou seja, a culpa dele aumentava, porque ele lembrava de tudo, né? No trabalho, na leitura, na mesa de refeição, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. O que aconteceu? Ele matou o companheiro, mas ele via, pelo menos na tela mental dele, que a gente não sabe se em real o rapaz estava lá ou não, né, o espírito que estava lá ou não, até o momento a gente não sabe, mas ele via na tela mental dele quem ele tinha matado. E a todo instante ele tinha vontade até de se entregar, mas ele pensava assim, eu não tenho mais opção, porque agora se eu me entregar, eu vou ferir a minha esposa e vou macular a vida dos meus filhos. Né? Então, não foi bom o que ele fez. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Olha só o consolo. Olha a misericórdia de Deus de novo, mostrando para ele. Nós temos que dar o consolo, mas nós temos que encorajar a pessoa a sair daquela questão. Só consolar não vale, tá, gente? Quando a gente for amparar uma pessoa assim, na intercessão tem que ter o consolo, dizer, eu estou contigo. Mas encorajar, mostrar a pessoa, tem saída. Encorajar é isso, mostra que tem saída. Né? É o que o Alexandre está fazendo. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Ao invés de se entregar na culpa, não se entrega na culpa, não. Se entrega ao arrependimento e à vontade de regenerar. Porque tem 3 passos para a gente reparar a falta. É o arrependimento, a expiação e a reparação, não tem? Então, segue em frente, amigo. Porque não adianta, você vai ficar a vida inteira se sentindo culpado. Se você entrar na culpa, você não vai fazer o arrependimento. Porque arrependimento é a tomada de consciência. Tomou consciência que eu errei? Beleza, o que eu tenho que fazer em seguida? Não me deixar arrastar por culpa, mas me entregar ao caminho da reparação. E aí eu sei que eu vou passar por uma expiação, que é um momento de dor. O que é expiar? Trazer o puro para fora. O que é trazer o puro para fora? Trazer as minhas potencialidades que estão dentro de mim, o meu potencial de amor, de coragem, de fé, de esperança, fazer com que eles predominem para quê? Para que eu possa reparar. O que é reparar? Devolver à vida aquilo que você tirou da vida. Que o Raul vai ter que devolver. Eu vou ter que devolver para as minhas faltas. E cada um de nós vai ser da mesma forma. É da lei de Deus. Isso está lá no céu e inferno, quando falo do Código Penal da vida futura. Tem 3 fases, 3 processos pedagógicos que nós precisamos passar para reparar as nossas falsas, arrependimento, nossas faltas, né? Arrependimento, expiação e reparação. Maturidade, requer maturidade. Somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertos das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Isso é ruim quando a gente é possuído pelas nossas emoções. Né? Quando a gente é possuído pelas nossas emoções, a gente acaba, com esse lado nosso muito emocional, nos entregando aos nossos próprios sentimentos de vitimização, de vingança, disso, daquilo. A gente tem que agir com amor. Né? Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Ou seja, a Esther não está preparada para saber que você matou o noivo dela para depois casar com ela. E nem tão pouco que você se matou. Ela não está preparada. Você vai ter que contornar essa situação. Né? Está preparada para a consolação, não para a verdade. Então, o que cabe a ele fazer? O caminho de retorno. Já está arrependido? Então, agora volta e devolve à vida aquilo que você tirou. Você não pode tirar o sossego dela. Você não tem esse direito. Então, vai lá e encoraja ela a prosseguir. E aí ajuda. Porque toda vez que a gente está predisposto a melhorar, Deus já estava muito antes ali com a gente, enviando
os seus trabalhadores para nos ajudar. Imagina a hora que a gente está afim. Imagina. Mais ainda, a gente vai conseguir enxergar a ajuda. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionava nas turmas de socorro, para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e, em seguida, demorar-se junto dela 2 semanas, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica através de colocação honesta e digna. Olha lá quanta ajuda. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao hospital volante do socorro espiritual, onde um instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Olha a prova de fogo do Raul, né? É a expiação, é a prova de fogo. Em seguida, mandou velar a chaga aberta, sanguinolenta, que tinha marca no perispírito, né? Muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Vamos lá. E a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Porque aí já pergunta o André Luiz, né? Talvez por muitos anos. Talvez, olha a resposta. Por que talvez? Vai depender do quanto o Raul vai ser capaz de trabalhar a culpa. Se ele trabalha a culpa logo, rápido, ele recupera mais rápido. Se ele fica mergulhado da culpa mais tempo, aquela região vai ficar ressentida. Respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Ou seja, o que ele tem que fazer? Trabalhar, né? Trabalhar. Então, tem que ser encorajado. Foi consolado, mas tem que ser encorajado. Encorajado aqui a trabalhar para poder ter méritos e sair dessa condição e fazer a reparação completa. Méritos a gente só tem com o trabalho. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolhe a liberdade de consciência. É bem verdade, né? Porque somos nós que temos que decidir, somos nós que temos que dar o passo na direção, somos nós que temos que trabalhar. Agora, a ajuda está ali, mas a solução está onde? Está dentro de cada um de nós. A ajuda vem de fora, mas a solução vem de dentro, da gente se libertar, da gente buscar, da gente trabalhar. Então, vamos lá. Tá bom. Então, só para relembrar, que na hora da conversa, que a gente não colocou ali, na hora que o Raul estava conversando com a Esther, lembra que o Alexandre estava ligado mentalmente a ele, ajudando, dando suporte mental para que ele não fraquejasse? E a Romualda ajudando a Esther também, para que ela não caísse no desespero e pudesse ser amparada. E que depois a Romualda conseguiu mexer lá os pauzinhos para que uma companheira, uma vizinha, me parece, né, fosse oferecer os serviços de costura para ela pudesse manter o sustento da casa. Então, a gente vê o que, diante de um monte de coisa ruim, a misericórdia de Deus esteve presente em todos e para todos, em todos os momentos, e para todos, em todos os momentos. Não fez distinção. Não fez distinção entre o Raul, que cometeu suicídio, que é uma infração da lei. Não fez. Ajudou Raul. Não fez distinção a Esther. Não fez distinção a ninguém. Nem ao casal dos tios que estava lá, as entidades desencarnadas. A ninguém. A ninguém. O que faz a espiritualidade? Trabalha para ajudar.
mostrando que é o que a gente tem que fazer. Consolar, mas encorajar. Lembra? Consolo e encorajamento. Tem que estar junto. Consolo e encorajamento. Tem que dar tudo. A gente tem que consolar o que sofre? Tem. Mas tem que encorajar ele a quê? A trabalhar, mostrar para ele que ele tem todo uma oportunidade para frente. O que é encorajar? Mostrar para ele que tem saída pelo trabalho. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Através da caridade, através disso, através do autoconhecimento, você pode granjear méritos e sair dessa condição. Então, tem que ter consolo, mas tem que ter encorajamento. O que foi feito na parábola do bom samaritano? Foi colocado, as feridas foram limpas com o vinho ou com o vinagre, que é o antisséptico, né? Que é a consolação, que é a verdade, que consola e que liberta. Mas o que foi colocado em seguida? O azeite que cura. O que é o azeite? É o encorajamento. Encorajar a criatura. Lembra da parábola do bom samaritano? Então, a gente tem que oferecer a verdade, mas a gente tem que oferecer também o encorajamento para a pessoa. É assim, é uma gota de verdade para um litro de amor. Mas tem que oferecer consolo e encorajamento. Mostrar a pessoa, tem jeito. Você vai ficar bom, você vai sair dessa. Para tudo na vida tem jeito. Esse é o nosso papel. Quando alguém vier nos procurar com problemas, esse é o nosso papel. É consolar e encorajar a pessoa. Tem saída. Veja do seu lado quanta coisa boa você tem. Você tem uma boa família, ou você tem um bom amigo, ou você tem um bom emprego. Enfim, buscar o que ela tiver de melhor e potencializar o melhor na vida dela para ela ver que é com o melhor que ela tem na vida dela que ela vai conseguir sair daquela situação de dificuldade. E assim para todos nós. Quando a gente tiver também sofrimento, o que a gente tem que fazer? Olhar ao redor da nossa vida e ver tudo de bom que a gente tem e se agarrar no tudo de bom que a gente tem para a gente sair daquela condição de sofrimento, seguir em frente e se libertar. Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês desse nosso capítulo final aí essa noite. Então, isso é interceder. É procurar com profundidade o entendimento do sofrimento do irmão, é amparar os que estão ao redor, aos circunstantes. É isso aí, a intercessão. Pode falar, Márcia. É a conversa que o Alexandre tem com o André, né? Que o André quer assim, mas você vai deixar os dois conversarem? Assim, não, calma. Você acha que ela vai ter estrutura para aguentar isso, né? É o que você falou, é uma gota de verdade para um litro de amor. Né? Já pensou se ela sabe de repente, meu Deus, então você se suicidou, mas se suicidou por quê? Porque eu matei o teu noivo. Gente, acabava com essa mulher. A verdade vai chegar, mas na hora que ela estiver forte para receber a verdade. Como também as verdades que nós precisamos ouvir, tem umas que só o tempo a gente vai estar preparado só com o tempo para ouvir. E Deus sabe disso. Nós somos todos seres que precisamos de misericórdia. Por isso que a gente tem que agir com misericórdia. Como eu falei para vocês na prece nossa inicial, que eu falei sobre os garimpeiros que estão lá naquela região, que agora estão pedindo ajuda do governo para saírem daquela região lá, que não estão conseguindo. Aí a gente vê assim as mensagens no Instagram, deixa eles lá, para eles sentirem o que eles fizeram. Gente, não é pena de talião, a gente não está nesse momento mais, isso tem que acabar com a nossa vida, tem que acabar na nossa vida de vez. Eles precisam ser ajudados porque eles são seres humanos, mas eles precisam responder pelos malefícios e os crimes ecológicos e de pessoas que eles cometeram, sim, mas eles precisam ser amparados. Até quando a gente vai agir com violência quando confrontados por um ato de violência? Isso é pena de talião. Olho por olho, dente por dente. A gente não pode ser assim, gente. Isso não é por aí, né? Pode falar, Márcia. Eu estava vendo a entrevista de um médico que ele estava falando, se esses garimpeiros, eles precisam ser retirados lá, precisam, mas eles precisam de amparo, porque eles vão sair de lá trazendo doenças, sim. Deixando desempregados para trás, o povo que cozinhava, que era contratado para cozinhar. Ele ainda fala das mulheres da vida, né? As que eram levadas para lá para satisfação deles.
Quer dizer, é todo um encadeamento de situações e de pessoas que precisam ser avaliadas para poder sair de lá. É muita coisa, não é simplesmente pegar e... né? O que faz o homem com amor? Socorre cada um dentro das suas necessidades. As meretrizes precisam de compaixão e serem amparadas. E precisam ser recolocadas na sociedade com dignidade. Os garimpeiros precisam ser amparados e serem recolocados na sociedade de conformidade com cada grau de erros que cada um cometeu. Se são criminosos, terão que responder pelos seus crimes, como todos nós teremos que responder pelos nossos. Mas, de qualquer forma, não pode faltar no coração do homem o amor. O amor educa. A violência constrange e a violência leva à vingança. Então, a gente tem que entender que esse não pode mais ser o método na sociedade. O método da força tem que deixar de existir, o método da astúcia tem que deixar de existir. Qual é o método que tem que começar a existir? O do reto agir e do amor. É esse que tem que ser. Se a gente quiser ingressar no planeta de regeneração. Mas não significa que agir por amor é fechar os olhos ao que está errado. Não, não é isso. Nem a espiritualidade faz isso. Aos que erraram, precisam de consolo e de se reerguerem. Para quê? Para fazerem as suas reparações devidas. Porque todos nós, que somos também criminosos em outras áreas, nós teríamos que reparar as nossas faltas. Eles também. Como todos. Mas com amor, né, gente? Se a gente só sabe da violência, a gente não é muito diferente deles, né? Não é muito diferente. É preciso fazer a diferença na sociedade. E a diferença se faz pelo amor que se tem no coração. Eu acho que o amor salva, né? O amor salva tudo, nos salva, né? Infelizmente. E infelizmente nós ainda estamos nesse estágio ainda, né? De julgamento do certo, do errado, né? Se ele fez errado, então ele não pode ser amparado, não pode ser protegido. É isso, mas a gente vai caminhando, né? Vai caminhando, e se a gente puder, como você vive falando, né? Não vibrar negativamente, a gente já está fazendo a nossa parte. Né? Exatamente. Vamos orar por eles também. Exatamente. A gente eles ora são criminosos. Pelos índios e também por eles, né? Eles são criminosos. Desculpa. Não, e por todos envolvidos nessa situação. Exatamente. A gente ora por todos. Isso aí, por todos, indistintamente. Indistintamente, né? Exatamente. Eles são criminosos declarados e talvez nós somos as ocultas. Então, entenda isso. Verdade. Então, misericórdia para todos, porém justiça para todos também. Né? Para nós também. Nós também temos que responder por todos os nossos erros. A vida é essa. Né? Mas que não nos falte amor no coração. Não nos falte. Porque senão esse planeta de regeneração não nasce, não. Ou vai nascer sem a nossa presença, né? Então é uma escolha nossa. Só vai ficar aqui aquele que usar da medida da bondade. Tá? É isso, amigos. Eu vou pedir, por gentileza, a Leida que faça a nossa prece de encerramento, por favor. Querido Deus, agradecemos por este dia, por esta oportunidade de estudo, para o nosso aprimoramento moral, espiritual e também esse contato social, que nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece e nos permita receber no nosso caminho pessoas do bem para nos auxiliar junto com os ensinamentos do nosso querido mestre e bondoso amigo da espiritualidade. Que possamos compreender com a boa vontade e o amor o que recebemos na nossa caminhada evolutiva e que este amor, gradativamente junto com o nosso desejo de melhoria, possamos modificarmos. Agradecemos ao querido Pai, ao Mestre Jesus e demais companheiros de caminhada na espiritualidade, a presença de vocês em nossas vidas, nos auxiliando constantemente, apesar ainda das nossas imperfeições. E que as nossas boas vibrações
possam favorecer a nossa convivência. Assim agradecemos pela oportunidade da vida, que nos favoreça uma noite de sono tranquilo, uma semana de entendimento, de renovação, de aprimoramento, e que possa envolvermos a cada um de nós, Mestre Jesus, com seu abraço carinhoso, e que também possa ir em direção a todos aqueles que temos em mente no momento, e que possa ser agraciado com teu abraço carinhoso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, e que nos envolva agora e sempre, que assim seja. Assim. Graças